Hoje é aniversário da minha mãe e eu fiquei um bom tempo pensando em como eu poderia homenagear minha mãe, o que eu poderia contar que eu já não contei em um podcast, em uma live ou até nessa série aqui. E eu lembrei que a minha mãe foi a pessoa responsável por me apresentar a minha banda favorita, que é Legião Urbana. E hoje eu vim contar essa história pra vocês como uma forma de homenagem pra ela. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer que não existe razão? O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Faz tanto tempo que eu não consigo nem pensar em quantos anos eu tinha quando isso aconteceu. Mas nós estávamos indo pra Lages, meus pais ainda eram casados, e meu pai ia fazer uma audiência em Lages. E no meio do caminho a estrada estava muito ruim e eu nunca fui de enjoar no carro, nunca. Mas dessa vez eu enjoei mesmo de passar mal. E aí a minha mãe, que estava sentada no banco da frente, foi para trás e me deitou no colo dela. E lá a gente ficou até o resto da viagem. Meu pai, como eu já comentei em outros momentos aqui, tinha umas coletâneas, né, de bandas dos anos 80, 90, enfim, que ele ficava ouvindo sem parar no carro. E aí a gente estava ouvindo o mesmo CD, e aí meu pai disse, vou trocar porque já tá repetindo demais. E aí, quando começou a tocar o próximo, a minha mãe falou pra mim, esse CD tem uma música que eu gosto muito, que ela se chama Eduardo e Mônica. E ela conta a história de um casal que se apaixonou. E aí, eu achei até interessante porque Eduardo e Mônica, querendo ou não, é uma letra relativamente simples, né? Para uma criança entender não é algo muito complexo. Claro que eu não ia saber quem era Bandeira, Bauhaus, Van Gogh, Mutantes, Caetano e Rimbaud, mas eu conseguia entender que era uma história de amor, que aquilo estava acontecendo, que aquele casal era muito diferente. E no momento que a música começou a tocar, a minha mãe simplesmente cantou a letra inteira. E até hoje ela sabe a letra inteira. E me surpreende que quando eu gravei essa música, eu não precisei em nenhum momento olhar a letra. Eu consegui cantar ela inteirinha. E foi esse o primeiro momento da minha vida que eu escutei Legião Urbana. E eu já achei incrível. Com, 4 anos, 3 anos de idade, eu já achei incrível o fato de um cara ter feito uma letra sobre uma história de amor desse casal. Muitos anos depois, em 2016, a minha mãe me levou para um show que era um cover de Cazuza e Legião Urbana. Primeiro show da minha vida. E aí ela mandou mensagem pros caras da Legião Urbana Cover dizendo que eu estaria no show e que era o meu primeiro show e que eu gostava muito de Cazuza e Legião. E até no momento ela pediu pra eu cantar uma música com eles, mas óbvio que os caras não iam deixar, né? E então, no meio do show, eles falaram o meu nome e disseram que queriam me homenagear e até fizeram uma piadinha, falaram, pais, ensinem bem os seus filhos, né, a gostar de música boa. E eles me dedicaram Tempo Perdido. E sem ninguém saber, sem a minha mãe saber, sem os caras saberem, sem ninguém saber, naquela época, Tempo Perdido era a minha música preferida do Legião. E eu chorei, me emocionei nesse momento, ganhei uma rosa de plástico, né, das famosas flores do Renato Russo, que eu guardo até hoje, eu tenho em algum lugar encaixotada, em alguma das gavetas aqui do meu quarto. E ali eu sentia algo diferente naquele show, porque tinha tanta gente lá pra prestigiar a Legião e o show foi tão legal, foi tão incrível e aquelas letras, cara, todo mundo cantava. E aí eu comecei a escutar mais Legião e comecei a pesquisar mais sobre Legião e comecei a entender esse universo que cercava Renato Russo.
Então a minha mãe, ela me apresentou a minha banda favorita 2 vezes, porque ela me apresentou Eduardo e Mônica quando eu era uma criança minúscula, lá naquela época, e me fez entender que aquela banda era a minha banda favorita. A minha mãe, pra mim, é um dos maiores exemplos de resiliência que eu posso ver. A minha mãe parou de trabalhar e praticamente parou a vida pra cuidar de mim quando descobriu que eu tinha deficiência visual. E depois de muitos anos, de 10 anos parada, fora do mercado, ela reconstruiu a vida em outra cidade, em uma área do direito que ela não estava tão confortável assim. E ela é uma funcionária, é uma profissional exemplar naquilo que ela faz hoje. E ela tem uma vida muito confortável que permite ter todos os luxos que ela merece. Claro que todos não, né? Senão a gente seria milionário. Mas então, pra mim, é o maior exemplo de resiliência que eu posso ter na minha vida. E se ela conseguiu, por que eu não vou conseguir? Por que eu vou ficar aqui chorando e me lamentando se ela tinha todos os motivos pra parar e ela foi além? E ela conquistou a independência dela. Pra mim, ela é o melhor exemplo de mulher que eu poderia ter. Mônica era nada parecido, ela